Olá, seja muito bem-vindo a mais um GRI Woman Interviews, um espaço voltado para entrevistas com líderes do mercado imobiliário. Eu sou a Patrícia Frasato, idealizadora do GRI Woman in Real Estate Brasil Committee, e hoje entrevisto a Alessandra Arnone, Managing Director da Tetris, uma empresa do Grupo JLL. Alessandra, olá. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos começar falando um pouquinho sobre o projeto que vocês participaram do Hotel Rosewood aqui em São Paulo, recém-inaugurado. Conta um pouco sobre esse projeto, o significado também da chegada de um grande player no setor, principalmente um setor que sofreu bastante nesses últimos anos de pandemia. O que vocês esperam desse projeto e como ficou o resultado final? Bom, a gente tem uma experiência no mercado de implantação hoteleira, né, que é tudo que vai dentro, que recheia o empreendimento, né, o hotel, os interiores, os itens operacionais, já de alguns anos. E, logicamente, que em meio à pandemia, implantar um projeto tão especial, com tantas particularidades, né, desenhado pelo Philip Stark, liderado por um time do cliente, do investidor internacional, foi um super desafio. Mas eu tenho um time que já tem um track record muito bom nesse tipo de projeto, e a gente conseguiu, ao longo dos últimos 18 meses, desenvolver quase que absolutamente tudo aqui no Brasil e conseguir cumprir com o investimento que era esperado e também com os prazos que, obviamente, sofreram muito com atrasos de importação, atrasos de materiais, né, mão de obra e etc. Excelente. E muito se fala sobre mudanças de layouts nos ativos imobiliários, principalmente pós esse ano de pandemia, e novos hábitos. O que você imagina e quais são as tendências e os principais pontos que possam interferir em construção e design aqui no Brasil? Olha, a gente, obviamente, desde o início, né, dessa pandemia, a gente vem estudando globalmente quais são as novas tendências, muito do que vem se falando sobre o bem-estar, o conforto do usuário, qual é essa experiência que o usuário quer ter ao retornar ao ambiente de trabalho. E ficou muito claro que alguns paradigmas foram completamente quebrados. Então, espaços muito adensados, espaços sem qualidade no conforto, ou até mesmo, né, na troca de informações entre os times, os grupos, já não sobreviveram mais. Então, a gente trabalhou muito em adaptações, em transformar os espaços a serem mais convidativos, a serem mais colaborativos nesses últimos meses. E com certeza isso trouxe um benefício, as pessoas estão retornando aos escritórios, mesmo os hotéis também se adaptaram, tiveram reformulações nos espaços de convivência, né, as áreas públicas, e eu acredito que isso veio para ficar. A história da gente se sentir em casa, também no ambiente de trabalho, passou a ser fundamental quando a gente pensa e desenha um novo ambiente. Palavras como reaproveitamento de materiais, melhorias do imóvel e sustentabilidade. Isso é uma coisa que também a gente acredita muito e a gente incentiva os nossos clientes. Então, mais e mais nas adaptações que foram acontecendo nesses últimos meses, repensar o espaço, diminuir, aumentar ou até reformar, a gente aconselha os nossos clientes a tentar reaproveitar ao máximo daquilo que foi investido, aquilo que faz sentido, que é bom para o usuário, como mobiliário, como até mesmo a disposição do espaço em si, para não ter que ser jogado absolutamente tudo fora e ser feito do zero. Ou também uma coisa que aconteceu bastante, na devolução de espaços aos proprietários, a gente tem incentivado cada vez mais a não ter que desfazer tudo para o estado original do imóvel, mas que algumas benfeitorias, como por exemplo uma reforma de banheiros, uma reforma que agregou valor e que valorizou aquele imóvel, seja mantida. Então a gente também tem ajudado nesse tipo de negociação que a gente acredita que é uma maneira sustentável também de repensar como a gente vai cuidar desse assunto daqui para frente. Excelente. O que caracteriza um ativo boutique e por que as empresas estão tão interessadas nesse novo tipo de ativo, né? Nesse novo projeto? O boutique surgiu na hotelaria, né, como um termo
para empreendimentos onde a experiência do hóspede é valorizada, mas isso está sendo trazido também para os outros mercados, tanto o corporativo sim, como até o hospitalar. Então, o boutique, sim, é um ativo onde tem uma combinação de fatores, não é só o espaço físico, não é só o desenho do espaço físico, o que está sendo utilizado de acabamentos, mas também de como acontece a operação desse ativo. Então, o fato do usuário se sentir único, né, desde o momento que ele passa pela porta de entrada de um escritório, de um prédio, ou de um hotel, ou de um hospital, é o que faz a grande diferença de como isso está sendo tratado. Então, por exemplo, alguns grandes empreendimentos ou menores, tanto faz o tamanho, se não quer mais dizer que é boutique ou não boutique, repensaram nos seus lobbies de entrada, repensaram de como funciona a recepção de um edifício, né? Então, tudo isso agrega valor a essa experiência que o usuário tem desde o momento que ele entra. Excelente. E quando a gente fala sobre a Tetris agora, a gente viu uma rápida expansão. Quais são os planos, o que vocês esperam para os próximos anos? Olha, a Tetris globalmente até passou por uma reestruturação no modo de se posicionar mesmo. A gente é uma empresa de design e construção e a gente está investindo muito nessa parte de design de experiência dos nossos clientes, né? A gente cresce globalmente e no Brasil de uma forma muito sustentável, muito ordenada, eu diria, e a gente está vendo para o futuro algumas diversificações do que a gente oferece como solução aos nossos clientes. Então, a gente está tentando pensar em coisas bem mais ousadas que o mercado está pedindo, o mercado tem uma necessidade e uma deficiência em atender. A gente continua tendo o DNA JLL como uma empresa global, todos os nossos valores, todo o nosso background continua sendo o de uma empresa líder de mercado globalmente em serviços para o mercado imobiliário. Excelente. E para fechar, o que você espera para 2022? Qual a sensação? Uma palavra, um sentimento? Eu estou muito otimista, apesar de toda a instabilidade no mundo, no Brasil, que a gente está acostumado, a gente sabe sobreviver, mas eu acho que a gente está num caminho de novo, de crescimento, positivo, então eu só enxergo coisas boas para 2022. Excelente. Com esse otimismo, encerramos nossa entrevista por aqui. Alessandra, muito bom ter você participando dessa nossa nova série. E para você que nos assiste, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com outros executivos. Nos vemos numa próxima. Obrigada. Obrigada.